Olá, boa noite. Hoje é dia 23 de setembro de 2024. Eu sou o William Galvão e o Direto do Plenário está no ar. Só atualizar a data, hoje é dia 23 de setembro de 2025. Em instantes, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral darão início à sessão plenária. Os 13 processos estão na pauta de julgamento de hoje, nós vamos destrinchá-los. Entre os destaques da sessão jurisdicional estão recursos envolvendo as eleições de 2024. O primeiro deles é sobre supostas práticas de abuso de poder político e econômico em Santa Cruz dos Milagres, no Piauí. O segundo, multa aplicada por propaganda eleitoral antecipada durante convenção partidária no município de Tutóia, no Maranhão. Na sessão administrativa, o plenário deve analisar lista tríplice para o preenchimento de vaga de juiz efetivo na classe de jurista do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Nós agora vamos destrinchar um pouco dos dois itens que eu mencionei que serão analisados na sessão jurisdicional. O primeiro é um recurso contra a decisão do TRE do Piauí, que julgou improcedente a ação contra, entre outros, Antônio Tomé Soares de Carvalho Neto e Luiz Gomes de Assis, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Santa Cruz dos Milagres nas eleições de 2024. Eles são acusados de suposta prática de abuso dos poderes político e econômico no pleito, caracterizada pela realização de showmício em evento de aniversário do município, promovido pelo governo estadual. O relator é o ministro André Mendonça. O segundo item é um recurso contra a decisão do TRE do Maranhão, que condenou o Partido Liberal e o Partido da Renovação Democrática ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000 por propaganda eleitoral antecipada durante convenção partidária no município de Tutóia. Esse caso também envolve as eleições de 2024. No caso, as siglas também realizaram showmício amplamente divulgados nas redes sociais e promoveram futuros candidatos ao eleitorado. A relatora é a ministra Estela Aranha. Enquanto a sessão não começa, vamos às notícias envolvendo a Justiça Eleitoral. A Lei dos Partidos Políticos completou 30 anos. Isso trouxe representatividade e autonomia para as legendas, que antes dependiam de norma geral para os atos internos. Nessas 3 décadas, a lei passou por diversas atualizações, inclusive marcando a valorização feminina na política. Mais detalhes na reportagem de Pablo Lemos. A Lei dos Partidos Políticos compõe a base do direito eleitoral brasileiro, juntamente com o Código Eleitoral, a Lei das Eleições e a Lei da Inelegibilidade. Sancionada pelo governo em 19 de setembro de 1995, a lei passou por diversas reformas e regulamentou os artigos 14 e 17 da Constituição, que, respectivamente, tratam dos direitos políticos e das regras para a existência e funcionamento dos partidos. As agremiações passaram a ter autonomia e natureza jurídica de direito privado. É essa norma que determina, por exemplo, como se dá a organização e o funcionamento dos partidos, a filiação partidária e a designação de candidatos. A mesma lei regulamenta o fundo partidário e a prestação de contas das legendas. Uma das mais importantes alterações na Lei dos Partidos Políticos foi em 2021. Conforme a nova regra, o Estatuto da Legenda deve conter normas sobre prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher. Outra alteração importante em 2021 foi relacionada às federações. Segundo a lei, 2 ou mais legendas podem se reunir em federação, atuando como se fosse uma única agremiação partidária, por um período mínimo de 4 anos. Atualmente, 29 partidos políticos estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral, sendo 7 deles reunidos em federação. Em 2022, outra alteração envolveu regras sobre a propaganda partidária gratuita em rádio e televisão, por meio exclusivo de inserções. Pela legislação, são proibidos nas inserções, entre outros pontos, atos discriminatórios contra raça, gênero ou local de origem, fake news ou atos que incitem à violência. O Supremo Tribunal Federal validou norma do Tribunal Superior Eleitoral que permite desconto no fundo partidário por sanções a diretórios regionais. Para o colegiado, a resolução não trata de responsabilidade solidária, mas impõe obrigações gerenciais ao Diretório Nacional. Mais detalhes com Evelyn Araújo.
A decisão foi em ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Verde. A legenda questionava a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que permite o desconto de valores do fundo partidário do Diretório Nacional de Partidos Políticos. Isso sempre que os diretórios estaduais ou municipais sofrerem sanções financeiras. O advogado do partido alegou que a norma fere a autonomia partidária. Portanto, a controvérsia constitucional envolve uma violação direta, imediata e frontal aos direitos dos partidos políticos. A sua organização multinível tem um sentido, uma racionalidade específica no ordenamento brasileiro, qual seja a de consecução das atividades político-partidárias em seus diversos níveis. No voto, o relator, ministro André Mendonça, entendeu que não há violação à autonomia, nem ao caráter nacional dos partidos políticos, que proíbe a criação de partidos regionais, estaduais ou municipais. Para Mendonça, a resolução também não estabelece responsabilidade solidária entre os diretórios em relação a débitos de prestação de contas. Segundo o ministro, a regra apenas impõe obrigações gerenciais ao Diretório Nacional para facilitar o controle das sanções aplicadas e o cumprimento das regras eleitorais. A ação foi julgada em sessão do plenário virtual. Todos os ministros do Supremo acompanharam o voto do relator. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral analisou recursos relativos às eleições municipais de 2024 em Mogi Guaçu, em São Paulo, e em São Francisco do Conde, na Bahia. Além disso, o plenário examinou um processo de prestação de contas partidárias referentes ao ano de 2020 e um recurso envolvendo multa a candidatos eleitos em 2024 na cidade de Pedro Canário, no Espírito Santo. As informações com o repórter Fábio Ruas. Na sessão plenária de 16 de setembro, o TSE confirmou os mandatos do prefeito de Mogi Guaçu, em São Paulo, Rodrigo Falsetti, e do vice Marcos Luiz Tucumantel. Eles respondiam por abuso de poder político nas eleições de 2024, acusados de doar terrenos para um clube e uma igreja em ano eleitoral. Mas o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo julgou que não houve comprovação dessa doação, e sim atos administrativos de permissão e concessão, inclusive com previsão de contrapartidas. O PL recorreu e o relator do caso no TSE, ministro André Mendonça, votou por manter a decisão do TRE. Não há como adotar-se conclusão distinta a que chegou o TRE de São Paulo, sem se fazer o exame, ou reexame, melhor dizendo, probatório. E, nesse sentido, eu extraio da letra do acórdão recorrido que os atos questionados foram, abro aspas, regularmente processados com fundamento em legislação municipal e em processos administrativos iniciados antes do ano eleitoral, fecho aspas. O voto foi seguido por todo o plenário. Ainda na sessão do dia 16, o TSE manteve multa de R$ 5.000 à candidata derrotada ao cargo de prefeita de São Francisco do Conde, na Bahia, Rosângela Valentim. Ela foi condenada por impulsionamento de posts em redes sociais com propaganda negativa contra adversários políticos nas eleições de 2024, o que é proibido, como ressaltou o relator do caso, ministro Floriano de Azevedo Marques. De acordo com o artigo 57C da Lei das Eleições, o impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é permitido com a finalidade de promover ou beneficiar candidatos, e aqui cito a manancial jurisprudência desta Corte. O voto foi seguido pelos demais ministros. Já na sessão do dia 18 de setembro, o TSE confirmou multa solidária de quase R$ 23.000 para Cleison Rezende e Denis Amâncio, prefeito e vice eleitos em 2024, na cidade de Pedro Canário, no Espírito Santo. Eles ultrapassaram o limite de autofinanciamento de campanha no ano passado. Esse limite é de 10% do teto de gastos permitido para o cargo. Para a prefeitura de Pedro Canário, isso daria pouco mais de R$ 40.000, mas foi identificado o uso de R$ 73.400 de recursos próprios na campanha de Cleison e Denis, muito acima do permitido.
O relator no TSE, ministro Floriano de Azevedo Marques, afirmou que a extrapolação do limite de gastos é motivo de desaprovação das contas. Uma irregularidade grave, porque prejudica o equilíbrio na disputa eleitoral. Ainda na sessão de quinta-feira, as contas de 2020 do extinto Democratas foram aprovadas com ressalvas. O DEM se fundiu com o PSL e formou o União Brasil. Mesmo com as contas aprovadas, o partido precisa devolver R$ 334 mil ao Tesouro Nacional por gastos irregulares, além de aplicar R$ 884 mil em candidaturas femininas nas eleições do ano que vem. Agora vamos falar de inclusão. O TSE possui 3 óculos com a tecnologia da inteligência artificial destinados a auxiliar pessoas com visão reduzida, com dislexia e analfabetas. Os óculos ficam na biblioteca do tribunal. Estevão Furtado. Os óculos têm vários recursos inovadores: leitura de texto em 3 idiomas, português, inglês e espanhol, reconhecimento facial, identificação de imagens e leitura de código de barras. E tudo isso sem precisar de conexão com a internet, mas com auxílio de inteligência artificial. Quem estiver com ele vai conseguir ver de uma maneira única a história da justiça eleitoral. Incrível, né? Vem nos visitar! Realmente muito bacana. Quem não se identifica com o nome que está no documento de identidade ou na certidão de nascimento, pode pedir à Justiça Eleitoral a inclusão do nome social no documento de votação. Ninguém precisa passar por constrangimento na hora de votar, né? Então, para fazer essa solicitação, é bem simples. Eu sou Luna Fabris, eu sou brasiliense, eu sou designer e, acima de tudo, eu sou eleitora. Esse é o nome que Luna exibe em seus documentos, inclusive no título eleitoral. Por muito tempo, as pessoas trans elas foram renegadas à escuridão. E hoje em dia, a gente tem que ter uma coisa chamada o direito à cidade, direito à cidadania. A partir do momento que você pode retificar seu nome, pode votar e ser votada, você ter seu nome ali impresso, ter seu nome ali dizendo eu sou fulana, eu posso ser candidata, eu posso ser candidato, você tem um respeito a si própria. Você consegue, assim, se ver, você consegue sentir que você é respeitada. Em 2018, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade que travestis e transexuais podem usar o nome social no título e também na tela da urna eletrônica, no caso de candidatas e candidatos. E isso pode ser feito antes mesmo da alteração do registro civil. A Justiça Eleitoral, permitindo que a pessoa declare o seu nome social no cadastro de eleitor, por exemplo, garante à pessoa transgênera que no seu título de eleitor e no seu registro perante a Justiça Eleitoral contenha o nome dela pelo qual ela é socialmente conhecida e que possa equivaler ao seu gênero, né? Incluir o nome social no cadastro eleitoral é simples e rápido. Pode ser feito pela internet, no autoatendimento eleitoral do site tse.jus.br. Selecione a opção Título Eleitoral e depois inclua seu nome social. Aí é só preencher. E não é necessário apresentar documento que já tenha o nome social. Para a Justiça Eleitoral, a autodeclaração é suficiente. Mas também dá para ir até um cartório eleitoral, como fez a Luna. Eu fiz a marcação pelo site mesmo, isso às 8 da manhã, marquei para meio-dia, fui lá e meio-dia e 15 já estava retificada. O processo foi muito ágil, foi tudo muito correto. O número de pessoas que se candidataram usando o nome social também aumentou. Nas eleições municipais de 2024, foram 348, 103% a mais do que em 2020. A assessora-chefe de Inclusão e Diversidade do TSE lembra que a Justiça Eleitoral também capacita mesárias e mesários para o atendimento adequado a todo o eleitorado. Para que os mesários e mesárias também, no dia da eleição, também possam atender da melhor forma a pessoa eleitora que declara o seu nome social. A gente nota que sempre há um respeito ao eleitor, sempre há um respeito às pessoas trans. No meu caso, quando eu fui votar pela última vez, eu ainda não tinha retificado o nome, mas assim, o mesário teve o cuidado de, em vez de gritar o meu nome antigo, ele pegou, foi lá, falou, assim, para não expor. Eu achei isso delicado, eu achei isso bem respeitoso. Eu acho que é algo que pode ser
replicado, pode servir até como exemplo para outros órgãos. O processo judicial eletrônico transformou a forma de trabalho na justiça. O PJE substituiu o processo físico. Os processos passaram a tramitar exclusivamente de forma eletrônica. Tem tempo que você não vê uma cena assim? Esses carrinhos trafegavam pelos corredores do Tribunal Superior Eleitoral desse jeito, abarrotados. E imagina só, esses armários lotados de papéis. Era assim que funcionava. De setor em setor, inúmeros processos circulavam fisicamente até chegarem a uma conclusão. O assistente administrativo Valdemar Leite, que trabalha no TSE há 15 anos, sabe bem. Então a gente pegava esse processo e ia até o arquivo e contava um por um, colocava no carrinho e aí quando você contava, recontava para não chegar errado. Aí você pegava o elevador, porque eram muitos, você chegava no gabinete, recontava junto com a pessoa que recebia, a pessoa recontava para colocar no armário e a gente voltava. Aí já tinha a segunda parte. Tudo isso é coisa do passado. Estou falando do PJE, Processo Judicial Eletrônico, criado para dar fim à tramitação de autos em papel no Poder Judiciário. O PJE permite que magistrados, servidores e advogados lidem com os processos diretamente no sistema, sem a necessidade de utilização de outros programas de computador, como os editores de texto, por exemplo. No caso do PJE, acho que a gente tem um outro cenário, né, também. Que a gente tinha uma celeridade de pesquisar coisas. Você imagina que, mas eu vi isso aqui lá no anexo 40 na folha 200. Aí tu vai lá, pega o processo, acha a folha 200. E não, agora isso aqui estava no anexo 52. Não, então peraí, vai lá no anexo 52. Então, até as ferramentas de busca, né, dentro do PJE, a indentação de documentos, é bem mais fácil, né? Então, acaba que sim, isso facilita a celeridade, a busca, a replicação, né? E essa história completou 10 anos. 10 anos de mais agilidade, celeridade na tramitação de processos, transparência e sustentabilidade com a economia de papel. Em comemoração à data, o TSE realizou o 3º Encontro Nacional de Gestoras e Gestores do PJE e debateu sobre a criação e a evolução da tramitação de processos. É muito importante, né, a gente saber como que a gente chegou até aqui, saber o que as pessoas passaram para a gente estar aqui nesse momento. O PJE é um exemplo de bem servir, né? Nós somos servidores públicos, nós servimos ao público, nós servimos ao nosso colega de trabalho, às autoridades, ao jurisdicionado, à população como um todo. E a trajetória do PJE traz isso, traz um trabalho de resiliência, né, que vocês vão ouvir falar, um trabalho de boa vontade, força de vontade e amor pelo que se faz. Quer rever alguma sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral? Basta acessar o aplicativo TV Justiça Mais, que completou um ano agora em 2025. A ferramenta dá mais um passo no sentido de aproximar o judiciário à sociedade. Reportagem de Evine Araújo. Remetido ao Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, o conflito de competência para decidir que Estado julgaria os acusados por um crime de receptação foi o primeiro caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal com transmissão nacional pela TV Justiça. O dia foi 8 de agosto de 2002. Por isso, decisão unânime, voltou o presidente. A sessão histórica, 23 anos depois, pode ser assistida na íntegra de qualquer lugar do mundo, pelo aplicativo TV Justiça Mais. Basta baixar o app no celular e navegar por este e por outros conteúdos que marcam a história da Suprema Corte Brasileira. Ele nasceu
com a proposta de termos todo o conteúdo do acervo na palma da mão. Então, principalmente as sessões plenárias e alguns programas, né, estão na palma da mão, mais de 30 mil horas, né, com ferramentas de buscas dedicadas. Então, desde o nascimento da TV em 2002 até os dias atuais, nós temos as sessões plenárias e alguns programas que pré-selecionamos, né? O educativo, o Saber Direito, o constitucional, artigo 5º e tantos outros produtos que ali estão. A gente fez todo um trabalho envolvendo vários setores, arquivo, pessoal da edição, pessoal da TI, para a gente ver ali, porque naquela época não era ao vivo, então tinha edição, então a gente fez ali um garimpo do que funcionaria e a gente conseguiu resgatar de 2002 até os dias atuais. Mas foi um trabalho assim muito minucioso, envolvendo muitas mãos, para a gente chegar para poder distribuir esse acervo que está muito rico, muito completo. Há um ano, além das sessões de julgamento do Supremo, o TV Justiça Mais disponibiliza aulas de direito, conteúdos jornalísticos, documentários e programas dos tribunais parceiros. Ao longo desses 365 dias de existência, quase 10 mil pessoas já se tornaram usuárias do app. Nós conseguimos dar uma robustez ao aplicativo, uma prestação de serviço fantástica para a cidadã brasileira, onde desde o estudante até o magistrado tem o acesso de uma forma muito transparente, mostrando o dia a dia da justiça brasileira na palma da mão, ou seja, algo fantástico que poucos veículos possuem essa dinâmica e o aplicativo, não tenho dúvida que é um grande sucesso. A gente acredita que a justiça tem tudo a ver com o dia a dia das pessoas. Então, como deixá-la mais próxima da sociedade, mais acessível, mais democrática? Foi aí que surgiu a missão de criar o aplicativo TV Justiça Mais há um ano. De ter ali, de fácil acesso, na palma da mão, um lugar onde a gente conseguisse colocar os direitos das pessoas, as informações, o dia a dia ali na prática, que molda a vida das pessoas, né? Neste primeiro ano, o aplicativo ganhou ainda mais conteúdo. A radionovela, que traz histórias com linguagem envolvente. O programa Justiça na Tarde, com entrevistas e debates relevantes. E o Revista Justiça, ambos veiculados na rádio. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, muito bom dia. Eu sou o Sérgio Duarte e é muito bom te encontrar aqui na Rádio Justiça FM 104,7. O aplicativo TV Justiça Mais é coordenado pelo Supremo Tribunal Federal e operado pela TV Justiça. Um ano de informação, cidadania e inovação. A solução do aplicativo leva o cidadão a estar próximo de todas as decisões, de todas as prestações de serviço que o Poder Judiciário faz no seu dia a dia. E a tendência é que a gente cada vez mais vá agregando conteúdos de todos os entes desse Poder Judiciário e que tem um facilitador de estar na palma da mão. A gente recebeu um comentário, esses dias eu estava no celular, eu estava no ônibus com meu celular estudando pelo Saber Direito. Eu acompanhei a transmissão da sessão plenária do TST no meu carro enquanto eu dirigia, porque eu loguei lá no aplicativo e consegui acompanhar. Então esse era o maior objetivo, entregar para as pessoas de fácil acesso, ali na palma da mão, as notícias que impactam o dia a dia dela. Hoje todo mundo tem um celular, hoje todo mundo consegue baixar um aplicativo e acompanhar. A qualquer momento, os ministros darão início à sessão de hoje. Enquanto isso, vamos continuar. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão que negou o registro de candidatura de Eduardo Simões de Oliveira, do PSD, ao cargo de vereador de Bragança Paulista, em São Paulo, nas eleições municipais de 2024. O plenário confirmou o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo de que Oliveira, hoje suplente de vereador, estava inelegível no pleito em razão de condenação pelo crime de importunação sexual. A Lei de Inelegibilidade de 18 de maio de 1990
diz que, entre outras ocasiões, são inelegíveis os que forem condenados por crimes contra a vida e a dignidade sexual, seja por um colegiado ou em decisão transitada em julgado. Eduardo Simões foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a 1 ano e 2 meses de reclusão em regime aberto, com conversão da pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade, além de multa. Isso quer dizer que ele não poderia ter disputado as eleições de 2024. A Justiça Eleitoral atua para garantir que apenas candidatos eleitos em conformidade com a lei possam, de fato, exercer o cargo. E o TSE confirmou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que condenou Priscila Silva Ribeiro ao pagamento de multa no valor de cerca de R$ 5.000 por doação acima do limite legal para a campanha de um candidato nas eleições gerais de 2022. O caso da eleitora de São Paulo foi julgado aqui no TSE. A condenação dela foi mantida de forma unânime pelo plenário. Isso por causa de uma doação acima do limite legal durante as eleições de 2022. O julgamento começou no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que aplicou uma multa de R$ 5.118,47. Mas eu te pergunto, qual a regra para doações para campanhas? Eu respondo. Primeiro, só podem ser feitas por pessoas físicas e sempre com identificação da doadora ou do doador. Pessoas jurídicas estão proibidas de doar. Agora vamos falar dos valores. Pela Lei 9.504 de 1997, a chamada Lei das Eleições, as doações financeiras são limitadas a 10% dos rendimentos brutos de quem doou no ano anterior à eleição. Nesse processo que a gente falou no começo aqui, a doadora recorreu ao TSE para tentar anular a multa, alegando que poderia considerar também a renda do marido, mas o TSE rejeitou. É que o cálculo é feito apenas sobre a renda da própria doadora ou do próprio doador, nada além disso. Veja o que o ministro Floriano de Azevedo Marques, que foi relator, falou sobre o caso. O entendimento do Tribunal Regional Eleitoral está alinhado com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, segundo a qual não é possível a adoção da capacidade financeira ou do valor do patrimônio como parâmetro para definir o limite para doação. Devem ser considerados apenas os rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. As regras de financiamento de campanha existem para dar transparência, equilíbrio e segurança às eleições. O Tribunal Superior Eleitoral ratificou uma decisão que reforça o combate à desinformação nas campanhas eleitorais. A Corte manteve a multa a um prefeito e ao vice por distorcerem a fala de um deputado para atacar um adversário político. A sessão foi presidida pelo ministro Nunes Marques. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A desinformação durante a campanha eleitoral pode gerar multa. A decisão foi reafirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que manteve a punição para o prefeito de Colatina, no Espírito Santo, Renzo Vasconcelos, e o vice Rogério da Silva Rezende, eleitos no ano passado. Eles terão que pagar uma multa de R$ 5.000 por propaganda eleitoral irregular em 2024. Segundo o processo, durante a campanha, eles divulgaram em rede social que o parlamentar Sérgio Meneghelli havia dito que sofria ameaça por apoiá-los, insinuando que a ameaça vinha do adversário político. A decisão do TSE, que foi unânime, deixa claro que o uso de artifícios publicitários para enganar o eleitor e prejudicar a imagem de um adversário é ilegal. A Corte entende que a liberdade de expressão não pode ser usada para espalhar mentiras ou fatos fora de contexto com a intenção de influenciar o resultado da eleição. Para o relator do caso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, a publicação compromete a transparência do processo eleitoral e ressaltou: a Justiça Eleitoral proíbe o uso em propaganda de conteúdo fabricado ou manipulado que espalhe fatos inverídicos ou descontextualizados que possam prejudicar a lisura da eleição. O Tribunal Superior Eleitoral manteve multa a prefeito de Imperatriz do Maranhão por propaganda irregular nas eleições de 2024.
Rildo Amaral foi multado por realizar derrame de santinhos, material de campanha com a foto do candidato, próximo a locais de votação no dia do pleito. Ao analisar o caso, o TRE maranhense verificou que o candidato teve prévio conhecimento sobre a propaganda irregular, já que a distribuição do material de campanha era responsabilidade dele. Ao recorrer ao TSE, Rildo Amaral solicitava o cancelamento ou, ao menos, a redução da multa. Para o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais e com a devida fundamentação. Segundo o ministro, não houve, portanto, ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na decisão do TRE. O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, pediu vista para se decidir se a Corte pode ou não analisar recurso apresentado sem advogado e fora do prazo. O relator do recurso é o ministro Antônio Carlos Ferreira. Acompanhe a reportagem de Carolina Chaves. O recurso foi apresentado por Isabelle Monteiro Alcântara Pereira para contestar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, que havia determinado o pagamento de R$ 5.000 de multa por impulsionamento pago de conteúdo eleitoral fora do prazo. O objetivo era favorecer a candidatura do marido dela para a prefeitura do município de Junqueiro, em Alagoas, em 2024. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, manteve decisão com base em súmula, jurisprudência da Corte Eleitoral e do Superior Tribunal de Justiça, de que não cabe analisar o recurso especial, porque a autora apresentou o pedido na Corte sem advogado. Verifico que a recorrente foi devidamente intimada para regularizar a representação processual e, no prazo concedido, apresentou subestabelecimento com data posterior ao recurso especial, documento que não possui validade jurídica para suprir a exigência formal. O ministro Floriano Peixoto divergiu do relator para manter a análise do mérito. Segundo ele, os prazos eleitorais são mais tolerantes que de outras justiças, porque o interesse vai além do autor da ação. Além disso, a falha na representação processual não foi apontada pela primeira instância eleitoral. A jurisdição eleitoral, em regra, ela trata de controvérsias que transcendem os interesses das partes. Bom, nós interrompemos essa reportagem agora porque você vai acompanhar a sessão ao vivo do Tribunal Superior Eleitoral aqui na TV Justiça. Presidente da Casa, ministra Carmen Lúcia, já presente para fazer a abertura. Acompanhe. Boa noite, todas as pessoas presentes, podemos nos assentar. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Superior Eleitoral, desta terça-feira, 23 de setembro de 2025. Cumprimento inicialmente os senhores integrantes deste Tribunal Superior, ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, que participa hoje por videoconferência, a senhora ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministra Estela Aranha, cumprimento o senhor vice-procurador-geral da Justiça Eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, as senhoras e os senhores advogadas e advogados, cumprimento todos as servidoras e servidores de uma maneira muito especial, cumprimento presentes neste plenário, professoras e estudantes do curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Nós todos nos sentimos muito honrados e agradecidos pela presença de todas as senhoras e senhores. Esperamos que essa seja uma sessão proveitosa para todas as pessoas. Inicialmente, eu convido o senhor secretário, doutor João Paulo, a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 18 de setembro de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão, senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 10h44 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 9 processos e a sessão foi encerrada às 11h23.
Indago das senhoras ministras, dos senhores ministros, se há alguma anotação, retificação, observação a fazer sobre a ata, não havendo, declaro aprovada. Antes de apregoar os processos pautados para esta sessão, eu gostaria de lembrar a todas as pessoas presentes, com a reforço especial às senhoras e aos senhores ministros e servidoras e servidores desta casa, que no domingo anteontem, 21 de setembro, foi comemorado o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. Este dia é comemorado desde a instituição pela Lei 11.133, em 2005, portanto, há 20 anos, e tem sido lembrada pela sociedade desde 1982, esta data. É importante que a gente tenha esses espaços para que a gente possa refletir sobre a situação de pessoas que têm uma deficiência especial. Digo especial porque não há nenhum ser humano perfeito. Todos nós temos os nossos limites, mas alguns, por uma contingência qualquer, passageira ou não, acaba tendo alguma dificuldade, ou de locomoção, ou de uma inclusão. A nossa sociedade é muito perversa, às vezes, e tem até mesmo manifestações de preconceito que dificultam a vida dessas pessoas. A Justiça Eleitoral, desde 2012, instituiu o Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral para que eleitoras e eleitores pudessem aceder aos locais de votação e exercer o seu direito de cidadania plenamente, sem dificuldades, para que a gente tivesse cada vez mais, portanto, a plena participação de todas as pessoas em condições de votar. Nas eleições de 2024, nós tivemos, as pessoas podem, as que quiserem, de acordo com aquilo que lhe parecer melhor, indicar que tem algum tipo de limitação. E nós tivemos, nas eleições do ano passado, 1.451.846 eleitoras e eleitores que declararam algum tipo de limitação do total de 155, um pouco mais, milhões de brasileiros a votar. Tivemos, nas candidaturas, 5.031 pessoas que também declararam ter algum limite, o que representa muito pouco, 1%, pouco mais de 1% das candidaturas nas últimas eleições. Nós temos aqui no Tribunal Superior Eleitoral a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, uma assessoria de diversidade e inclusão dedicada exatamente a garantir a plenitude dos direitos, a efetividade plena dos direitos, o número de sessões acessíveis a todas as eleitores e eleitores, incluídos estes que tenham alguma limitação, foram ampliadas sempre, vão ser mais ampliadas para as eleições de 2026. Em 2024, nós tivemos mais de 178 mil sessões com acessibilidade, significa quase 40% de locais de votação com esta possibilidade. E eu realço aqui a presença de 6.323 mesárias e mesários que, tendo alguma limitação também, quiseram participar como cidadãs e cidadãos que ajudam muito a cidadania brasileira nesta participação. Os tribunais regionais eleitorais também têm tido uma participação muito importante. Neste ano, o ministro Cássio e o ministro André, que dirigirão as eleições do ano que vem, eu fiz um pedido aos tribunais regionais eleitorais para ampliar a possibilidade de aquelas pessoas que se identificassem com alguma limitação, poder dispor nos tribunais regionais eleitorais de transporte especial que fizesse com que, de maneira autônoma, sem depender de um filho, de um cuidador, pudessem aceder aos locais de votação. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco já proporciona isto, e eu pedi que, então, nós tivéssemos essa ampliação para que nas próximas eleições nós tivéssemos o atendimento do maior número possível, porque o Supremo Tribunal Federal considerou imprescindível que haja transporte gratuito para todas as pessoas no dia da votação. Mas quem tem alguma limitação especial não tem condições de aceder ao transporte coletivo comum. Então, por isso, os TREs podem ajudar proporcionando estas condições. Eu queria, portanto, dentro disso que o Tribunal Superior Eleitoral tem feito, oferecer aos senhores a apresentação de um vídeo que mostra como a limitação física, eventualmente,
não limita a cidadania e cada vez mais é preciso que não limite. Queria que, por favor, fizessem a apresentação do vídeo, que é muito rápido. A Justiça Eleitoral tem trabalhado para garantir melhorias nas condições de acesso aos serviços eleitorais, tanto para as pessoas com deficiência quanto para aquelas que têm mobilidade reduzida. As urnas eletrônicas contam com mecanismos de acessibilidade, como sintetização da voz para pessoas com deficiência visual. Aperte a tecla 3 para aumentar o volume. E teclas com o sistema Braille. Há também intérprete de Libras na tela da urna. Há fones de ouvidos descartáveis disponíveis para quem precisa de dispositivo de áudio para votar. Pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida podem requerer, antes das eleições, a transferência do local de votação para uma sessão acessível. Todas essas medidas têm o objetivo de assegurar a cidadania efetiva de todas as pessoas, igualar as oportunidades de acesso aos serviços eleitorais e dar autonomia na hora do voto. Eu acho que há muito ainda a fazer, sempre, e o que tenho recebido, ministro Cássio, é uma demanda, porque nós, nesses 13 anos, instituí o programa em 2012, na primeira vez que fui presidente, e aumentou muito a acessibilidade. Entretanto, agora eu tenho recebido a demanda de pessoas que me afirmam e comprovam que, para a eleitora e o eleitor, nós trabalhamos bem e conseguimos melhorar muito. Para candidatas e candidatos, não. Porque ele não dispõe das mesmas condições e facilidades. O Brasil não é ainda um país que ofereça tantas essas oportunidades. Então, claro que são os partidos políticos que têm aí este papel. Eu acho que o que a gente pode é, talvez, ajudar numa sensibilização maior para que, primeiro, essas pessoas não sejam vistas como entrando na vida política para lutar pelos seus direitos, mas para lutar pelos direitos de todos, o que é um valor a mais dessas pessoas, que não se limitam pelas eventuais condições físicas e que querem exercer a sua cidadania em benefício de todos, o que os faz muito melhores do que aqueles que, tendo todas as condições, muitas vezes não querem tanto a participação. Isso é um exemplo, isso é um modelo para que todas as pessoas participem, e acho que agora o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral Brasileira, haverá de trabalhar cada vez mais para que todas as pessoas, sejam quais forem as suas condições, possam participar como eleitoras e eleitores e como candidatas e candidatos, que isso sim melhorará sempre, aperfeiçoará a democracia brasileira. Feito esse registro, eu faço o pregão dos primeiros casos e apregou conjuntamente o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-340-36 e agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-342-06, procedentes ambos de Curitiba, Paraná, relatado pelo ministro André Mendonça, com pedido de destaque formulado pelo ministro Antônio Carlos Ferreira. É agravante, no caso, o Ministério Público Eleitoral, e agravados MS do ACATAN-C e LDDPA, uma vez que está sob sigilo o caso. São agravos internos interpostos contra decisões que confirmaram acordos do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, pelos quais foram concedidos habeas corpus, reconhecendo a competência da Justiça Eleitoral para apreciação de supostos crimes eleitorais e anulando os atos processuais praticados pela Justiça considerada incompetente. Na sessão virtual de 16 a 22 de maio de 2025, os processos foram retirados do julgamento, portanto, pelo meio virtual, em razão de pedidos de destaque formulados pelo ministro Antônio Carlos Ferreira. Quero inicialmente registrar a presença dos advogados no plenário, doutor Alessandro Silvério, representante do agravado,
e Dr. Vitor Augusto Esprada Rossetim, representante da agravada. Eu passo a palavra inicialmente ao ministro André Mendonça para ratificar o voto anteriormente dado, ou se quiser votar, expor o voto como lhe parecer melhor. Tem a palavra o eminente ministro André Mendonça, relator dos casos. Agradeço, senhora presidente, minha saudação a Vossa Excelência, aos eminentes ministros, também ao vice-procurador-geral eleitoral, advogados e advogadas presentes. Senhora presidente, apenas de modo bastante singelo, ratificar o voto que havia dado já no plenário virtual, seja pela questão processual, em função da incidência da súmula de número 26, eis que os agravantes nos correspondentes agravos se limitaram a reproduzir as razões expostas no próprio recurso especial e no próprio agravo em recurso especial a respeito da aplicação da teoria do juízo aparente e também de uma suposta alteração da jurisprudência do Supremo quando do julgamento do 4º agravo regimental no inquérito 4435 de 2019, fazendo, portanto, sem impugnar de forma específica e objetiva os fundamentos da decisão agravada. No tocante ao mérito, apenas consigno 2 aspectos que são os essenciais para a avaliação do tribunal. Primeiro, a teoria do juízo aparente sustentada pelos recorrentes, que com a devida vênia não existe, não está presente, eis que desde um primeiro momento as colaborações e as implicações já se referiam a pagamento de recursos para financiamento de campanha, em especial pelo uso da ilegal sistemática do Caixa 2. Dentro desse contexto, a Justiça Eleitoral no Paraná, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desde o início reconheceu a não presença da teoria do juízo aparente, em função já dessas evidências desde o início das investigações. E dentro desse contexto, portanto, há de se reconhecer a flagrante incompetência absoluta por parte da Justiça Estadual de Curitiba, devendo, no caso, o processo a ter tramitado desde o seu início perante a Justiça Eleitoral. Da mesma forma, não procede a arguição quanto à aplicação do Instituto da Translatio Iudice, que permitiria a conservação da decisão judicial, ainda que proferida por juízo absolutamente incompetente. Essa matéria, senhores ministros e senhoras ministras, ela sequer foi objeto de apreciação pela Corte Regional, o que implica na ausência do indispensável pré-questionamento da matéria, conforme prescreve a súmula 72 do TSE. Apenas com essa síntese, eu reitero meu voto pela negativa de provimento aos agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral. Agradeço, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao eminente ministro Antônio Carlos, que destacou no plenário. Tem a palavra, ministro. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos, especialmente aos professores e estudantes que nos visitam. Sejam muito bem-vindos. Desejo a todos uma excelente noite. Senhora presidente, eu disponibilizei um voto divergente com a devida vênia do eminente relator, passo aqui as folhas 6, apesar das judiciosas razões lançadas no voto do eminente relator, peço vênia para dele divergir por entender aplicável ao caso a teoria do juízo aparente,
uma vez que, em minha ótica, descabe falar em incompetência manifesta do juízo comum, notadamente por força do cenário jurisprudencial encontrado à época das investigações perante os tribunais superiores. De antemão, registro que a manutenção dos acórdãos regionais proferidos em âmbito de habeas corpus implica necessariamente anuir ao raciocínio de ocorrência de ilegalidade manifesta, tal como concluiu o eminente relator. Sobre tal questão, passo as seguintes ponderações. Nada obstante, reconheça que a tese ministerial acerca da incidência do translatio judice permaneça matéria não discutida na origem, incidindo, quanto ao ponto verbete 72 da súmula desse tribunal, ausência de prequestionamento, afasta a incidência do verbete número 26 da súmula da jurisprudência do TSE, ausência de impugnação específica, porquanto entendo que o Ministério Público Eleitoral impugnou objetivamente todos os fundamentos lançados nas decisões agravadas, razão pela qual avança o exame dos recursos especiais. No mérito, Sua Excelência, o eminente relator, votou por negar provimento aos recursos ministeriais, firme no entendimento de que, desde o início da fase pré-processual, já havia justa causa apta a deflagrar a competência dessa justiça especializada. Tal conclusão, contudo, lastreia-se essencialmente na palavra de informante, à míngua de indícios de prática delitiva eleitoral. Isto é, na ótica do relator, meras menções à prática censurável do Caixa 2 perfazem quadro bastante para a atração da jurisdição especial. No ponto, o eminente relator chama atenção para o fato de que o Ministério Público Estadual ter pedido a remessa do feito à Justiça Eleitoral somente em 17 de setembro de 2021, mas em 19 de junho de 2018, depoimento de informante já dava conta de que ao menos parte dos valores desviados seria transferida à campanha eleitoral de CAR e GF. Sua Excelência concluiu ainda que não existiu alteração de entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação ao julgamento do agravo regimental no inquérito 4.435, visto que a Suprema Corte já havia se posicionado em precedentes anteriores no mesmo sentido. De início, num panorama geral, peço vênia novamente para discordar do relator por compreender que o quadro jurisprudencial acerca da atração da competência da Justiça Eleitoral somente foi definitivamente pacificado com o julgamento do 4º agravo regimental no inquérito 4.435, com publicação ocorrida em 21 de agosto de 2019. No citado leading case, a Suprema Corte concluiu que a conexão de crimes comuns com delitos eleitorais faria deslocar a competência para esta justiça especializada. Esse julgamento foi acirrado por apertada maioria, 6-5, entendendo os eminentes ministros Edson Fachin, ministro Roberto Barroso, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Fux, a nossa eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, que a conexão definitiva implicava cisão dos fatos apurados, crimes comuns, a justiça comum, e crimes eleitorais, a justiça eleitoral. Tal panorama por si já denota que a questão era, ao menos, túrbia, a denotar que o cenário jurisprudencial pátrio não era, à época do julgamento do paradigmático inquérito 4.435, unívoco e cristalino. Tanto assim, é que em 2018, ano anterior ao julgamento do paradigmático precedente pela Suprema Corte, e no mesmo mês da notícia crimes, que culminou na instauração das investigações, o STJ, tribunal responsável por uniformizar e estabilizar a interpretação das leis federais em todo o país, ao julgar o agravo interno no inquérito 1180, entendeu por unanimidade pelo declínio da competência em prol de juízo criminal federal de primeiro grau, ainda que as investigações operadas pela Polícia Judiciária naquele caso tenham como razão de ser imputações de falsidade ideológica eleitoral, derivada de pagamentos escusos destinados a financiamento de campanhas eleitorais. Por coincidência, cenário fático similar ao dos presentes autos, além de outro crime comum. No referido julgado, o investigado naquele procedimento defendeu que a conexão delitiva entre os tipos
dos artigos 350 do Código Eleitoral e 317 do Código Penal, corrupção passiva, demandaria que o feito fosse integralmente remetido ao juízo zonal, o que foi por unanimidade refutado pelo STJ ao concluir que o procedimento policial deveria continuar com o juízo comum, por ser o juízo no qual tramita o inquérito. O STJ concluiu ainda que a persistência do inconformismo do investigado deveria culminar em eventual conflito de competência a ser dirimido por sua terceira sessão. E no voto que submeto aos eminentes ministros, eu transcrevo a ementa desse julgado. Logo, ainda que insofismável a existência de inquérito policial apuratório de crime eleitoral, o STJ ainda assim concluiu em 2018 pela remessa do feito ao juízo comum, reservando-se a decidi-lo definitivamente em âmbito de eventual conflito de competência. Esse panorama, ao meu sentir, milita a favor da ausência de pacificação jurisprudencial com relação ao tema, como defendido pelo Ministério Público Eleitoral, e certamente não pode prejudicar o direito da sociedade a uma investigação eficaz e assertiva. Destaco que não desconheço a existência de diversos precedentes conclusivos da prevalência desta justiça especializada em casos de conexão delitiva entre crimes comuns e eleitorais, que já existiam à época da deflagração da fase pré-processual. Não é isso. Ressalto, no entanto, a existência de quadro jurisprudencial que em 2018 e 2019 não estava devidamente pacificado, uma vez que metade da Suprema Corte entendia pela cisão processual, assim como a Corte Especial do STJ, que não identificou a necessidade de remessa imediata de inquérito apuratório de crime eleitoral a esta justiça especializada. Rogando às vênias a quem perfila entendimento diverso, compreendo que tal cenário milita, sim, a favor da legitimidade das investigações e, por conseguinte, da pretensão do Ministério Público Eleitoral em ver mantida integralmente a investigação deflagrada ainda em 2018 com o aproveitamento dos atos decisórios e investigativos. Avançando para um panorama específico, entendo ainda que meras declarações de co-investigado, testemunha, não têm o condão por si de modificar a competência já fixada inicialmente em razão da matéria de ordem absoluta. Isso porque não basta mera menção, declaração, mas sim indícios que efetivamente apontem para a prática delitiva especial. E, nesse sentido, eu transcrevo no voto que submeto aos colegas a ementa do ARESP, número 600.013, dígito 53 do Paraná, julgado nesse tribunal em dezembro de 2022, de relatoria do ministro Raul Araújo. A orientação jurisprudencial do STJ, em igual forma, é pela ausência de deslocamento de competência para a Justiça Eleitoral, se lastreado com base unicamente em declaração. E também transcrevo no voto julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, peço licença para dispensar a leitura. Assim, há quadro jurisprudencial específico acerca da eventual atração da competência desta justiça especializada na hipótese em que haja, ainda que informalmente, imputação de falsidade ideológica eleitoral. Por fim, a título de reforço, no sentido de que o cenário jurisprudencial somente foi pacificado por força do multicitado processo paradigma do STF, somente em 2020 o TSE editou a Resolução 23.618, a qual dispõe sobre a designação de zonas eleitorais específicas para processamento e julgamento das infrações penais comuns contidas na decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do inquérito 4.435, quando conexas a crimes eleitorais. Em tempo, rememoro que estamos julgando recurso em âmbito de habeas corpus, cuja ordem, para ser concedida, reclama necessariamente a existência de teratologia, ilegalidade manifesta, ou como queiram, a presença do fumo boniures, situação que, com todas as vênias, não me parece ser o caso. Dessa forma, considerando, primeiro, a existência de quadro jurisprudencial relativamente instável à época do início das investigações, e segundo, que o deslocamento de competência na espécie está lastreado tão somente em declaração que, em rigor, nem sequer perfaria quadro bastante a atrair a competência desta justiça especializada,
Peço vênia ao eminente relator para dar provimento a todos os agravos e, por conseguinte, aos recursos especiais do Ministério Público Eleitoral, para que, em última análise, não se conheça do habeas corpus a míngua de manifesta ilegalidade nos procedimentos adotados por todo exposto, ou também, se preferirem, pela ausência do fumo boniuris, né, ou de qualquer indício de ilegalidade que legitime a concessão da ordem. E, caso contrário, entenda o colegiado pelo conhecimento dos habeas corpus, voto desde já pela denegação da ordem. É como voto, senhor presidente, com as mais respeitosas vênias do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. E, por favor, o relator com a palavra, ministro André Mendonça. Agradeço, senhora presidente, meus cumprimentos, agora em especial ao ministro Antônio Carlos, por seu voto, a quem tenho profunda estima e respeito, ainda que nesse ponto específico desse julgamento, uma compreensão divergente da minha parte em relação à sua excelência. Apenas me permito, para fins de trazer uma informação à luz dos autos, que não foi apenas a declaração de pessoas ou de depoimentos que apontavam já desde o início tratar-se ali de recursos para financiamento irregular de campanha política. O PIC, que instaura a investigação, já o próprio PIC do Ministério Público do Estado do Paraná, faz menção expressa a recebimento de valores, abro aspas, mediante Caixa 2, quando sua empresa teria prestado serviços aqui do declarante à campanha política no ano de 2016. Então, o próprio Ministério Público validava aquelas informações e utilizou isso como fundamento para a instauração do procedimento de investigação criminal. Apenas fazer essa consignação, agradecendo a atenção dos eminentes ministros. Agradeço a Vossa Excelência mais uma vez. Colho o voto agora da ministra Isabel Galotti. Senhora Presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes desse plenário e participantes da presente sessão, especialmente os estudantes do curso de Direito da Universidade de Santa Cruz, no Rio Santa Cruz do Sul. Eu peço a máxima vênia ao eminente relator para aderir à divergência iniciada pelo ministro Antônio Carlos, por considerar que a jurisprudência, que na época ainda não era pacificada, permite a aplicação da teoria do juízo aparente em caso em que havia a palavra do delator no sentido de Caixa 2, mas havia crimes diferentes e imbricados, o que permite, a meu ver, que se entenda que não havia uma certeza acerca da competência naquela época. Acompanho, portanto, a divergência com a devida vênia do relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssimo ministro vice-presidente Nunes Marques, ministro André Mendonça, que hoje participa remotamente, ministra corregedora Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos, ministra Estela Aranha, vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa, doutor João Paulo, secretário dessa sessão. Também cumprimento os professores e estudantes do curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul e os advogados e advogadas, em particular aqueles que aqui comparecem para títulos de acompanhamento. Senhora presidente, eu, com todas as vênias à divergência, eu acompanho o voto do ministro relator, ministro André Mendonça, e rapidamente justifico o meu voto e a minha compreensão. E reiterando o respeito às razões trazidas pelo ministro Antônio Carlos e acompanhadas pela ministra Isabel Galotti. Quer dizer, à luz de tudo o que foi visto e que está registrado no acórdão da origem, havia presença incontroversa de elementos que indicavam
a existência de crime eleitoral, seja como destacado em complemento pelo ministro André Mendonça, no PIC que abre a investigação, seja numa peça que pode não ser a única, pode não ser determinante, mas é fundamental para a deflagração das investigações, que é o depoimento do colaborador, aonde, em 2 momentos, ele faz menção expressa a fatos típicos de crime eleitoral. Ora, a partir daí, no mínimo, há uma dúvida razoável acerca do juízo competente. E me parece que a Justiça Especializada, a Justiça Eleitoral, pelo princípio competentes, teria que fazer a análise prévia para, então, eventualmente, devolver, depois de descartados os crimes eleitorais, para a jurisdição da Justiça Comum. É bem verdade, traz o ministro Antônio Carlos, que a questão desta confluência criminosa de duplas ordens de crime foi pacificada posteriormente. Mas existiam precedentes, aos idos de 2018, quando se origina a investigação, já demarcando esse entendimento. Eu faço menção aqui ao decidido pelo ministro Edson Fachin na petição 7569, em que o ministro Edson Fachin, em homenagem ao entendimento da colegiabilidade, decide pelo desaforamento para o juízo eleitoral de uma investigação que trazia a presença de indícios da prática de crimes eleitorais. Quando nós trazemos a questão para a teoria do juízo aparente, me parece que ela se refere muito mais ao proceder de uma investigação, quando aparentemente há crimes comuns e que, no devir da investigação, emergem elementos de crime eleitoral. Então, aqueles atos, o juízo aparente até então certo e seguro de que a jurisdição criminal, a jurisdição penal é da justiça comum, faz a investigação e, ao descobrir no curso investigativo o advento de crime eleitoral, então transfere, desloca a competência para o juízo especializado da justiça criminal. Aqui me parece que nem sequer há uma aparência. Por quê? Porque já há na origem referência a crimes eleitorais, que poderiam ser descartados nos seus elementos indiciários, nos seus elementos de conduta, pelo juízo especializado, o juízo eleitoral, e então devolver-se-ia à justiça comum. Então, no caso, e mesmo reconhecendo, como diz o ministro Antônio Carlos, que em sede de habeas corpus esse juízo é estreito, me parece, em concordância com o ministro relator, que estão presentes os elementos para se considerar que, desde a origem, havia a evidência de prática pelos elementos probatórios iniciais, pelos elementos indiciários originais, a prática de crime eleitoral, o que determinava a remessa, desde logo, ao juízo, a jurisdição da Justiça Eleitoral, por razão pela qual eu acompanho integralmente o voto do ministro relator. Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, acompanha o relator, como vota a eminente ministra Estela Aranha. Excelentíssima ministra, senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência e peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura da sessão. Cumprimento especialmente também os advogados que estão acompanhando essa sessão e os presentes no plenário, professores e estudantes do curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul, desejando a todos um bom trabalho. Senhora presidente, da leitura que eu fiz dos autos, entendi que o depoimento prestado pelo informante ao Ministério Público Eleitoral, fato que deu ensejo ao início das investigações, deu-se em meados de junho de 2018. Desse modo, ainda que existente a notícia acerca de suposta ocorrência de esquema criminoso envolvendo empresas e agentes públicos voltados à arrecadação de recursos para a campanha eleitoral e à prática de crime de falsidade ideológica
eleitoral, entendo que não é possível anular os atos praticados pelo juízo comum estadual tido por incompetente. A questão não é a existência ou não, obviamente, desses fatos indicados, mas o debate que nós estamos fazendo aqui, e eu vou seguindo a divergência, é a questão da atração de toda o processo em relação, por conexão. Isso porque, na época, não era uma questão pacífica ainda, como já exposto pelo relator, o STF decidiu isso em março de 2019, que a Justiça Eleitoral é o juízo competente para apreciar crime comum conexo eleitoral, assim decidiu também de forma apertada, mostrando que não era uma jurisprudência pacífica e tinha muita discussão sobre o caso na ocasião do julgamento do 4º agravo regimental do inquérito 4435. Nesses termos, e como exposto neste tribunal pelo ministro Alexandre de Moraes no julgamento do recurso de habeas corpus 0600023313, havia, à época da decisão do STF, uma dúvida razoável na questão da competência, e não sobre, obviamente, o conhecimento de ter ou não crime eleitoral, mas se pudesse a Justiça Comum processar e não atração por conexão. Disse Sua Excelência que, quando o STF definiu essa questão, abro aspas, obviamente, todos os casos foram mandados para a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, inclusive a maioria, determinou a remessa à Justiça Eleitoral. Deixou claro que todas as provas produzidas anteriormente, os atos decisórios, seriam válidos, salvo inconteste fraude ou inconteste manipulação. E da leitura que eu fiz do presente caso, eu não vislumbrei qualquer nota inconteste de fraude ou manipulação, e sim esse debate de competência, a razão pela qual devem ser preservados os atos praticados pelo juízo comum estadual. Por fim, registro que o habeas corpus foi impetrado na origem sob alegação de ocorrência de ato legal, que é o argumento próprio para o seu conhecimento. No entanto, como exposto, o caso é de denegação da ordem. Ante o exposto, rogando vênias ao bem fundamentado voto do relator, acompanha a divergência inaugurada pelo ministro Antônio Carlos Ferreira para dar provimento aos agravos e aos recursos especiais, conhecendo o habeas corpus, porém denegando a ordem. É como voto, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente vice-ministro Cássio Nunes Marques. Eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem saúdo todos os ministros, o vice-procurador-geral eleitoral, o senhor secretário da sessão, senhores advogados, servidores, todos os demais presentes, com cumprimento especial aos professores e estudantes do curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul. Senhora presidente, farei encaminhamento do voto. Vou apenas fazer alguma observação em relação ao caso, que eu entendo que contém algumas sutilezas, né? E, de fato, depois dos argumentos do ministro Antônio Carlos, eu confesso que eu claudiquei, mas, com as achegas feitas pelo ministro Floriano, ficou mais claro a solução, pelo menos na forma em que eu interpreto. O que ocorre, como bem colocou o relator, é que os indícios foram vários. Isso ainda em junho de 2018, o depoimento do informante, a documentação entregue pelo Ministério Público, o próprio Ministério Público, dando conta da existência de Caixa 2 eleitoral e a instauração do procedimento investigativo criminal, que é o PIC. Então, nós temos 3 elementos em junho de 2018, dando conta de que havia um viés de crime eleitoral. Bom, o ministro Antônio Carlos, por sua vez, no seu denso voto, traz à baila a questão da data da publicação do 4º agravo regimental no inquérito 4.435, Distrito Federal, que foi onde o Supremo Tribunal Federal, de fato, consolidou a matéria de que, por arrastamento, os crimes eleitorais viriam caudatariamente aos crimes, os crimes comuns seriam arrastados para a jurisdição eleitoral em razão de uma eventual conexão. Ocorre que a jurisprudência anterior a esse julgamento, ela era claudicante, de fato, ela claudicava em relação
a esse arrastamento. Se a Justiça Eleitoral seria competente para processar e julgar crimes comuns. Mas em nenhum momento essa jurisprudência claudicou dizendo quem diz da competência é a Justiça Eleitoral. Então, como bem pontuou o ministro Floriano de Azevedo Marques, com a simples notícia, naquela época, e sempre foi assim, teria que ter ido para o TRE. O que o TRE iria fazer seria uma fotografia do momento. O Supremo, a jurisprudência claudicava, o TRE podia seguir o entendimento de uma parte do Supremo dizendo encaminhe o crime comum junto com o eleitoral para cá, para o eleitoral, ou fazer o seccionamento. Não. Apenas o crime eleitoral fica aqui. Se houver falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, devolva para o comum. Mas a análise, ela obrigatoriamente teria que ser feita pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, esse para mim é o argumento mais convincente de que essa matéria teria que ser dado ciência à Justiça Eleitoral. Então, pedindo vênias à divergência, eu acompanho o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Este é um caso que, como vem de dizer o ministro Nunes Marques, tem peculiaridades pela circunstância de que, inicialmente, havia toda a indicação de crimes eleitorais e não houve a condução à Justiça Eleitoral, que era competente, o que levou o ministro relator, a quem inicialmente até cheguei a comentar, apresentou argumentos muito fortes e, com o voto do ministro Antônio Carlos, seu voto divergente, isto me levou a que a jurisprudência, naquela época ou depois, determinava que fosse declinado, mas não com a anulação dos atos produzidos. Este é o ponto-chave para mim, porque seria a negativa de jurisdição, aí de qualquer um dos lados, considerando que eram irritos aqueles atos, e por essa razão é que, com todas as vênias ao eminente ministro relator, a quem eu, inclusive, inicialmente tendia mesmo a até acompanhar, porque o que o ministro Nunes Marques enfatiza do voto do ministro relator e também do ministro Floriano é no sentido de que havia indícios que deveriam ter feito com que isso fosse conduzido à Justiça Eleitoral, pelo menos, e eu fiquei vencida no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a parte relativa aos crimes eleitorais fossem da Justiça Eleitoral e a outra a Justiça Comum. Entretanto, a jurisprudência tanto do Supremo quanto a do TSE, no sentido de que, ainda que houvesse isso, não se poderiam considerar nulos os atos como foi determinado, razão pela qual, considerando que todos esses dados estão anexados, e eu também farei juntada de voto escrito, mas estou com todas as vênias do eminente relator acompanhando a divergência para dar provimento aos agravos e, portanto, também aos recursos especiais eleitorais, não conhecendo do habeas corpus, que me parece ser o primeiro item do julgamento do voto do ministro Antônio Carlos, certo, ministro? No sentido de que Vossa Excelência não conhece dos habeas na sequência do provimento dos agravos. Também eu voto nesse sentido, proclamo o resultado, que o tribunal, por maioria, deu provimento aos agravos e, na sequência, aos recursos especiais do Ministério Público, não conhecendo dos habeas corpus, pela falta de legalidade. Aqui eu enfatizo ainda um item, fora da proclamação, mas ainda do meu voto, que para o habeas precisaria de provar ilegalidade, o que não manifesta ilegalidade, o que não me pareceu configurado também. Vencidos o ministro relator, o ministro Floriano, o ministro Nunes Marques, redator para o acordo, o ministro Antônio Carlos. Apregou, na sequência, para julgamento, o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-204-73, procedente também de Curitiba, também relatado pelo eminente ministro André Mendonça, com pedido de destaque do ministro Antônio Carlos, sendo agravante o Ministério Público Eleitoral e agravado RJMB, é um agravo interposto contra a decisão que manteve a acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que considera habeas corpus para reconhecendo a competência da Justiça Eleitoral para
apreciação de supostos crimes eleitorais, anular os atos processuais praticados pela Justiça Estadual considerada incompetente. Naquela sessão de 16 a 22 de maio de 2025, os processos foram retirados da pauta virtual em razão do pedido de destaque formulado pelo ministro Antônio Carlos. Presente no plenário, o doutor Michel Saliba, representando o agravado, e, mais uma vez, retorno a palavra ao eminente ministro André Mendonça, relator, para a sua manifestação ou voto, se preferir. Com a palavra, ministro. Agradeço, senhora presidente, reiterando os cumprimentos. Senhora presidente, eminentes ministros, esse caso guarda uma correlação temática com o caso anterior. Também em discussão a aplicação da teoria do juízo aparente, também em discussão a questão da competência da justiça eleitoral em função da evidência, desde o seu início, de indicativos de prática de crime eleitoral. Nesse sentido, senhora presidente, eu renovo, portanto, a minha fala, já do caso anterior, as razões que apresentei, votando pela negativa de provimento ao agravo regimental do Ministério Público Eleitoral, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Tem a palavra o eminente ministro que destacou, Antônio Carlos Ferreira. Muito obrigado, senhora presidente. Também, na mesma linha do voto anterior, também rogando as mais respeitosas vênias ao eminente relator, dele eu divirjo para dar provimento ao agravo e, por conseguinte, também não conhecer do habeas corpus. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Isabel Galotti. Também eu, senhora presidente, peço a máxima vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Igualmente, eu, seguindo na linha do voto anterior, que eu não vou repetir, eu mantenho meu voto acompanhando o excelentíssimo relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, a eminente ministra Estela Aranha. Senhora presidente, só que sigo também o meu voto anterior com as fundamentações. Só queria acrescentar ainda que, neste caso, há uma decisão da Lavra do ministro Fachin, determinando em outubro de 2018 a baixa dos autos em prol da Justiça Estadual, circunstância que corrobora a rigidez dos atos praticados pelo juízo comum estadual, que devem ser preservados. Então, diante disso, eu acompanho a divergência, denegando a ordem. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o eminente ministro vice-presidente Nunes Marques. Renovo os cumprimentos e, pedindo a mais respeitosa vênia à divergência, eu acompanho o eminente relator com razões remissivas aos fundamentos já lançados no julgamento anterior. Agradeço a Vossa Excelência. Também eu estou reiterando ou repetindo o voto na sua fundamentação, pelo menos, que inicialmente tinha proferido nos dois casos anteriores, e acompanhando com as vênias respeitosas e sempre muito carinhosas com o ministro relator, André Mendonça, eu estou acompanhando a divergência e proclamo o resultado que o tribunal, por maioria, votou no sentido de não conhecer, de prover os agravos para não conhecer dos habeas corpus, vencidos os ministros relator André Mendonça, Floriano de Azevedo Marques e Nunes Marques, redator para o acórdão, o ministro Antônio Carlos Ferreira. Apregou para julgamento 4 listas da pauta, foram fixadas no quadro ao lado da entrada do plenário, com processos previamente divulgados na internet, como precisa de acontecer. A lista número 1 é relatada pelo eminente ministro André Mendonça. São 3 processos de agravo regimental em agravo em recurso especial eleitoral, os 2 primeiros, e agravo em recurso especial eleitoral no terceiro desta lista. A estes 3 casos, o eminente ministro André Mendonça nega provimento aos agravos e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 1, relatado pelo eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. São 2 processos de agravo regimental em agravo em recurso especial eleitoral. Nestes 2 casos, o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques não
conhece dos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu dos agravos nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento a lista número 2, relatada pelo eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. É um agravo regimental em agravo em recurso especial eleitoral, ao qual nega provimento o eminente ministro relator. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Lista número 1, relatado pela eminente ministra Estela Aranha. São 3 processos de agravo regimental em recurso especial eleitoral e o terceiro deles, agravo regimental no recurso especial eleitoral. A estes 3 casos, a eminente ministra nega provimento aos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto da relatora. Indago dos senhores ministros se há alguma urgência ou matéria a ser posta em mesa para exame nesta sessão. Não havendo mais nenhum processo a ser julgado, nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, eu agradeço a presença de todas as pessoas e desejo uma excelente noite. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigada a todas. O Direto do Plenário, com a sessão do TSE, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue com a programação da TV Justiça.